Vamos fazer um estudo no livro de Mateus, capítulo 10. Quando o Senhor Yeshua, Jesus, enviou os seus discípulos, deu instruções para eles com respeito a várias profecias que iriam ocorrer e dificuldades que eles passariam. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurarei saber quem nela seja digno, hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito vosso Pai é que fala em vós. O irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus mostra um elenco de dificuldades para a vida dos seus discípulos. Aqui, os 12 apóstolos nomeados: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Judas foi enviado também junto com os 12, e foi dito a ele todas as mesmas coisas. No versículo adiante, Jesus coloca em termos muito claros: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está no céu. 32 e 33. E Jesus também diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra, nem vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Quem vos recebe a mim, me recebe a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome do discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Não tem mais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Que vos diga em trevas, dizer em luz, e que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Basta aos discípulos ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamá-lo Beelzebul pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseguição chegará ao ponto do mundo inteiro odiar-nos e odiar
aqueles que valorizam o nome de Yeshua, Jesus, o Salvador nosso. E aqui ficou colocado duas coisas: aquele que perseverar até o fim e aquele que me confessar diante dos homens será salvo. As perseguições incluem perseguições políticas de governadores, prefeitos, procuradores, justiças do Estado, do município, das nações e internacionais, dos reis. Repara que Jesus profetiza: haverá presidência, democracias, outros tipos de invenção humana, política, e haverá reis também. E também haverá perseguição de sinédrios e de sinagogas, aqui não somente de judeus ortodoxos, mas de religiosos, de uma maneira geral. Jesus disse que não devemos temer essas perseguições. Haverá também uma forte influência maligna por parte dos familiares, principalmente as pessoas que nós gostamos. Elas serão usadas pelo inimigo para nos alcançar se elas não estiverem vigiando. Então veja a nossa responsabilidade com a nossa salvação. Não é somente com a nossa salvação, mas com a salvação dos nossos familiares e nossos amigos. Devemos ser fiéis ao Senhor, orar, curar, expulsar demônios, orar pelos enfermos, de graça, porque recebemos de graça. E pregar que é chegado o reino dos céus. É uma pregação que diz: é chegado o reino dos céus. E primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma missão, uma observação importante que muitas vezes nós negligenciamos. Não possuir ouro, prata nem cobre em vossos cintos. Ou seja, não fazer da obra de Deus uma dependência financeira. Mas fazer a obra de Deus, sempre haverá meios para se fazer a obra de Deus, mesmo sem ouro e prata, sem dinheiro, sem posse, sem renda. O Senhor abrirá portas onde não há portas. Isso mostra que o Senhor está desligado do reino de Deus, não vem por o sistema financeiro mundial. Esse virá o reino do anticristo, mas não do Senhor Jesus Yeshua. O Senhor Jesus Yeshua já veio e é um poder sobrenatural, é um poder do céu. E Jesus diz que nós devemos sair dessas perseguições quando não der mais para pregar ali e procurar outras portas que Ele abrirá e que ninguém poderá fechar. Por fim, o Senhor Jesus promete galardão. Ele diz: todo esse sofrimento, essa perseguição e salvação não será simplesmente pela salvação apenas, que já é valiosa e que é o que importa. Mas além da salvação haverá ainda subsídios, haverá então agrados que o Senhor nos fará, prêmios chamados galardão. Isso também faz parte da pregação do reino. O Senhor Jesus diz que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a cada dia. E perder a nossa vida, ou seja, não empreender a nossa vida por outro objetivo que não o nome de Yeshua. Amém? Se você tem dúvidas sobre qual é o verdadeiro evangelho, qual é a verdadeira prosperidade do cristão, quem está pregando com razão ou não, se é falso ou verdadeiro, veja esse texto de Mateus 10. Estude esse texto e você vai ver e encontrar a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade no reino de Yeshua HaMashiach. Paz sobre Israel, Shalom Israel, Shalom sobre toda a sua igreja em todo o mundo. Amém.